Olá pessoal, chegamos à nossa terceira aula do curso de Introdução à Biomecânica e essa aula de hoje é uma aula mais leve, mais light, como a gente diz, né? Porque o objetivo hoje é contar um pouco para vocês do desenvolvimento da biomecânica como área de estudo, vamos dizer assim, né? Então isso vai envolver um resgate histórico, né, dos principais acontecimentos ou principais pessoas, digamos assim, não acontecimentos que contribuíram. Então, vamos lá. Vocês todos já estão inscritos aqui no canal, né, acompanhando, então que bom, agradeço, né? Divulguem para os colegas também e lembrem de acessar o material complementar da nossa aula, muito importante. Então, vamos lá, qual que é o nosso objetivo hoje? O objetivo de hoje é contar uma parte pequenininha, né, da história do desenvolvimento da biomecânica como uma área de estudo e de atuação também, né? Então, vamos ver. Por que é importante o resgate histórico, né? A gente ter essa oportunidade aqui? Para a gente entender um pouco por que alguns conhecimentos são considerados como conhecimentos de base na biomecânica, de onde que veio isso, né? Então, ao longo dessa aula de hoje, eu vou comentar um pouco para vocês vão começar a perceber já algumas coisas bem legais que a gente usa no dia a dia hoje. Então, a gente pode dizer que os conhecimentos, as aplicações da biomecânica, enfim, não com esse nome, claro, né? Começaram muito tempo atrás, né? Por exemplo, com Arquimedes, né? Quando ele enunciou a lei do empuxo, né? Ele já estava estudando um pouco a biomecânica. Quando ele usou ferramentas simples, máquinas simples, que depois a gente chama de alavancas, enfim, né? Ele também já estava estudando um pouco de biomecânica. Na verdade, ele estava já cunhando, né, a temática principal de investigação na biomecânica. Isso há muito tempo atrás, né? E conforme o tempo foi passando, outras pessoas começaram também a desenvolver atividades que remetem ao que a gente hoje chama de biomecânica. O Aristóteles tem algumas obras que chamam ele de pai da cinesiologia, né? Por que pai da cinesiologia? Porque ele escreveu um livro chamado De Moto Animalium, Movimento Animal, e ele começou a fazer observações, por exemplo, de que quando os animais caminhavam, né, eles deixavam pegadas no solo, e essas pegadas elas eram de diferentes tamanhos, diferentes profundidades, né? Então, assim, pessoal, pensem, isso há milhares de anos atrás, ninguém tinha o conceito de força ainda, essas coisas que a gente pensa hoje em dia não se pensava. Então, do tipo, não se sabia o que tinha dentro de um corpo. Então, assim, do tipo, o que é isso que está acontecendo, né? Então, essas observações começaram a cunhar alguns termos muito importantes, né? E esse livro dele é muito clássico, né, da parte, não só da parte histórica da biomecânica, como da anatomia e até mesmo do estudo da ciência animal. Mais adiante, né? Então, mais adiante, mas ainda bem atrás, né, galera? Então, assim, o Galeno, ele também escreveu um livro, o De Motu Musculorium, né? Então, o Galeno, ele conta a história, né, que ele era responsável por tentar tratar os gladiadores quando eles ficavam, né, destroçados lá nas batalhas, né, da, em Roma. Então, como ele fazia isso, tratando os atletas, né, ele foi chamado, digamos assim, de primeiro médico desportivo. Mas o Galeno, ele fez estudos bem interessantes. Por exemplo, ele começou a diferenciar o tecido muscular de outros tecidos, né? Ele começou a estudar o encurtamento das fibras musculares quando havia a contração, né? Então, o músculo, né, que no inglês é muscle, vem de uma origem do latim que significa mouse, né, rato, né, camundongo, sei lá, porque tinha épocas que se pensava que tinha, sei lá, um animal dentro do braço e aí ele se movimentava e por isso que o músculo ficava maior ou menor. Enfim, era uma viagem, né? O Galeno tem alguns livros também que relatam que ele começou a cunhar termos como os ligamentos, né? Ligamento cruzado, os ligamentos cruzados do joelho. Tem algumas obras que remetem ao trabalho do Galeno como sendo quem descreveu isso como sendo um ligamento. Aí tem nomes que a gente já conhece por outras áreas também, né? Por exemplo, o Da Vinci, bom, eu imagino que a maioria aqui já tem ouvido falar do Da Vinci em algum lugar, né? Então ele inventou a bicicleta, ele era um artista plástico maravilhoso, enfim. E ele também que propôs, né, o uso dos vetores de força para representar alguns parâmetros, né? Dos vetores, né, pessoal? Porque o vetor, eu vou falar numa aula seguinte, não é só para força, né? Mas ele que propôs o uso desses componentes de vetores. E ele também começou a investigar coisas sobre a aceleração dos corpos em queda livre, né? Então, além de toda a questão artística, e aqui tem que mencionar, né, que essas pessoas, elas estudavam várias coisas, né? Eles eram ditos matemáticos, biólogos, artistas, inventores, né? Então,
a curiosidade, pessoal, até hoje ela é importante na ciência, né? Mas certamente nessa época aqui a curiosidade ela levava a muitos caminhos. Inclusive era uma época, né, que as coisas muita coisa era proibida fazer. E o Da Vinci, por exemplo, ele tinha permissões específicas para exumar corpos, por exemplo, né? Se vocês forem para a história mundial, né, vocês vão ver lá naquela época da Idade Média, Idade das Trevas, Renascimento, que foi mais ou menos aqui nessa época que a gente está. Então, o corpo humano era um negócio velado, sagrado, ninguém podia encostar e tal, né? E o Da Vinci, ele tinha tipo um alvará, assim, que ele podia ir em alguns momentos lá exumar os corpos sem ser preso, né? Mais adiante, aí reparem que aqui a gente deu um salto bastante no tempo, né? É óbvio que muita coisa aconteceu, né, entre a primeiro slide lá do Arquimedes e aqui, mas eu estou relatando, né, alguns principais. O Andreas Vesalius, ele que é chamado de pai da anatomia moderna, tem um livro não, na verdade a obra dele de anatomia, o Atlas, né, está disponível online, vocês podem acessar o site, né, depois eu vou deixar no comentário do vídeo, tá no comentário do vídeo aqui também o link, onde ele traz a ilustração anatômica do corpo humano. E aí o grande diferencial do Vesalius foi que ele conseguiu sanar algumas dúvidas e algumas coisas que há muito tempo achavam que era de uma forma no corpo, e ele mostrou, né, ele clarificou, digamos assim, o detalhamento, e essa obra é bastante conhecida, né, uma obra de referência aí, não só na anatomia e biologia, como uma obra artística também, porque era tudo desenhado na mão, né. Aí a gente começa a ver aspectos não só do biológico, mas também do mecânico sendo envolvido, né? Por exemplo, o Galileu estudou, né, muitas coisas, dentre elas os movimentos de orbitação dos planetas, né? Mas ele também propôs algumas equações, algumas fórmulas, como a equação do movimento uniforme. Ele estudou a queda livre, né? O movimento em pêndulo, e ele, talvez muitos conheçam ele mais pela questão da astronomia, né? E pensa só, esse cara, ele desenvolveu tanta ferramenta, né? Então, às vezes, a gente fica discutindo a biomecânica, as áreas que a gente estuda, o quanto que a gente é dependente da tecnologia. E nessa época, onde tudo era muito limitado, eles conseguiam fazer muita coisa, né? Foram avanços científicos muito importantes. Não quer dizer que hoje não tem, óbvio, hoje tem muito avanço tecnológico. Mas vocês podem ver que hoje, como tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente acaba, às vezes, até não se dando conta do quanto que a gente avança de um ano para o outro, de uma década para outra, né? Mas aqui levava muito tempo. Então, a motivação que eles tinham para investigar era muito grande. Só que, às vezes, eles se complicavam, né? O Galileu mesmo, né? Queriam queimar ele porque ele dizia, né? Que não era a Terra o centro do mundo, né? Na verdade, o Sol, né? Estava lá e a gente orbitava, né? Em redor do Sol. Talvez hoje quisessem queimar o Galileu ainda também, né? Mas vai saber. Mais adiante, 1600, 1700, o Giovanni Borelli, ele começou a estudar a comunicação, então ele começou a tentar investigar como que o sistema nervoso central se comunicava com a periferia, vamos dizer assim, com os músculos, né? Então como é que acontecia isso? Ele ficou muito conhecido também por desenvolver várias máquinas para usar dentro da água, né? Imagina, modo de transporte, pessoal, nessas épocas era cavalo e barco, né? Então imagina a mão de obra que era para manusear essas coisas. Então ele começou também a desenvolver máquinas simples para ajudar nesse sentido. E ele expandiu alguns conceitos que a matemática já tinha nessa época, né, para aplicação no estudo do movimento humano. E aí por isso que ele é chamado então de pai da biomecânica, né? Então vejam só, demorou nessa linha temporal que a gente está fazendo aqui. O nosso curso não vai falar de cinesiologia, mas a cinesiologia, como ela tem a ver com o estudo do movimento em geral, ela começou muito mais cedo. Agora, a biomecânica mais específica foi mais ou menos por aqui que ela começou a ter essa cara que a gente tem até hoje, né? Aí o Isaac Newton vem em seguida também. Bom, o Isaac Newton tem contribuições fenomenais para a ciência, né? A gente estuda muito a questão das forças, né, as equações de movimento, mas ele também estudou a gravitação, enfim. Outro exemplo de mente brilhante aí que trouxe muito avanço para a sociedade humana. E especificamente na biomecânica, os estudos que ele desenvolveu guiaram, né, deu toda a base para a descrição mecânica do movimento humano, e a mecânica newtoniana ainda é predominantemente que a gente usa, né, na biomecânica. Seguindo, Galvani começou a estudar, vejam que aqui, pessoal, além da matemática, já se conhecia mais ou menos como é que o corpo era, né? Então, o corpo humano. Então, a base matemática estava sendo criada, já fazia tempo, né? E aí se começaram a ver aplicações.
Então o Galvani, ele começou a ver a relação entre a eletricidade e a contração muscular, porque pensa, hoje a gente sabe como funciona, né? Quer dizer, a gente sabe mais detalhes, existem coisas que ainda não são conhecidas, né? Mas a gente sabe muita coisa sobre a contração muscular. E os experimentos dele envolviam choques, né? Então, também, a história, tem algumas obras que mencionam, né, que os trabalhos do Galvani serviram de inspiração, né, para o romance Frankenstein. Inclusive tem um filme bem interessante sobre a história do livro, né, do romance de Frankenstein, que ele foi escrito por uma mulher e na hora de publicar, naquela época, né, e, infelizmente isso ainda é uma luta que a gente tem na nossa sociedade hoje, né, mas naquela época era muito pior e não queriam publicar o livro com o nome dela, né, publicaram com o nome do marido dela. Enfim, fica a dica aí para quem quiser ver o filme. Então ele estava trabalhando, estudando temas que a gente chama hoje de eletrofisiologia. E ele observou então que os músculos eles eram excitáveis, né? Então quando eles recebiam um estímulo elétrico, eles respondiam. Bom, aqui tem um nome que já complica, né, pessoal? Vem uma época que tem muita contribuição de alemães, né? Vamos só chamar de Haller, ele aqui, né? Então ele era um médico anatomista e todo mundo, pessoal, que a gente está citando aqui nesses nomes, eles tiveram N contribuições, mas eu estou elencando as mais pontuais, assim. E uma das mais pontuais do Haller foi que ele descreveu o princípio da irritabilidade do músculo esquelético. Então, antes, nós vimos que o Galvani estava estudando que o músculo respondia, né, à eletricidade, que era mais ou menos essa era o fator que fazia o músculo se movimentar. E o Haller, ele começou a mostrar o princípio da irritabilidade, então a resposta ao estímulo, né. E aí, então, ele estudou as sensações, né, e a interação que isso tem com o sistema nervoso central para produzir movimento, enfim, né. Ele descreveu a contração como sendo a função básica do músculo. Então, reparem que aqui a gente tem muito de anatomia, né, de conhecimento de controle motor, de fisiologia já sendo desenvolvido. Já não, né? Sendo desenvolvido. O Weber, ele talvez tenha sido o precursor do que hoje a gente vê muito na fisioterapia, por exemplo, com os eletroestimuladores, e também na área neurológica, né, com os experimentos com eletromagnetismo, como o TMS e outras ferramentas. Então ele começou a estudar, porque antes, o que acontecia? No início tinha que ter o contato físico para eletricidade, para a condução de eletricidade. E ele começou a estudar formas de mandar essa informação, dar esses estímulos sem, de fato, ter o contato físico, que é, para quem já teve a oportunidade de ver sobre a estimulação transcraniana, né, magnética, é mais ou menos o que acontece. Adolf Fick, que na fisiologia se estuda muito, né, na fisiologia do exercício, enfim, também, né, pela equação de Fick para o débito cardíaco, mas tem coisas interessantes. Ele criou as lentes de contato, então se vocês aí usam lentes de contato, começou com o Fick, né, ele que criou os primeiros protótipos, mas a contribuição dele para áreas relacionadas à biomecânica está principalmente nos tipos de contração, na época descritas, né, como isométricas, isotônicas, enfim. Então isso também hoje em dia nos ajuda muito a entender os estímulos que eu vou dar de exercício e como que eles vão ser lidos, né, pelo meu corpo e qual o efeito que eles vão ter. Então se eu dou um estímulo isométrico, se eu dou um estímulo concêntrico, excêntrico, né, então isso aí tem um impacto muito grande e ao longo dos anos foi se conhecendo cada vez mais. E ele também estudava o mecanismo, que não deixa de envolver parâmetros mecânicos também, né, dos sistemas respiratório e circulatório. Hooks, ele era um embriologista, né, mas ele começou a estudar as adaptações que aconteciam em pessoas atípicas, né, em pessoas que tinham alguma disfunção de crescimento ou de desenvolvimento. Então, como ele estudava o processo darwiniano lá no nível celular, ele começou a migrar um pouco também para os sistemas, enfim, né, e as estruturas corporais. Então, por exemplo, ele estudava a adaptação de osso, tendão e cartilagens em pessoas que tinham alguma doença ou alguma malformação. Então, reparem que provavelmente antes na história já tinha interesse, né, em conhecer algumas doenças, mas com maior, não digo relevância, mas com maior impacto, né, a gente começa a observar aqui. Logo já surgem desenvolvimentos que hoje nos ajudam muito a avaliar o exercício físico, por exemplo. O Angelo Mosso, ele inventou o ergômetro, e hoje nós usamos aí cicloergômetros, ergômetro de braço, né, esteiras, que não deixam também de estar nesse contexto, para avaliar o trabalho humano, né, para quantificar a quantidade de trabalho que está sendo gerado, quantidade de potência, né. O Eindhoven também fez a primeira medida com um eletrocardiograma, e hoje, claro que a frequência cardíaca, esses parâmetros fisiológicos, vocês podem pensar assim, mas isso não é o principal da biomecânica, mas isso originou outras coisas. Então, hoje nós usamos a eletromiografia, que não deixa de ter um princípio muito parecido com o eletrocardiograma. Então, por isso que é importante, né, a gente mencionar o Eindhoven aqui também.
Aí, pessoal, até 1900, mais ou menos, né, foi toda uma época de descobertas, de coisas novas, de coisas que não se sabiam aparecerem de maneira mais clara, né, de alguns conceitos começarem a serem cunhados. E a partir de 1900, já começaram a aparecer estudos bem mais aplicados, né, como o da marcha. Então, tanto que é chamado o século da marcha, né. Então, a gente vai ver por quê, né. Então, nessa época, um dos principais cientistas aí, né, era o Etienne Jules Marret. E, bom, ele teve contribuições muito importantes para a análise do movimento humano, principalmente porque como ele conseguiu começar a desenvolver algumas câmeras, né, alguns instrumentos que deram origem às câmeras, tínhamos nessa época, né, nós tínhamos não, né, eles conseguiram, né, fazer análises cinemáticas. E aí eles começaram a perceber que sequências de fotos não conseguiam gravar todo o movimento, que eles perdiam alguma informação, e com isso começou a surgir um termo que hoje nós usamos muito, que é taxa de amostragem, ou frequência de aquisição do dado, né? Então eles começaram a ver que eles precisavam ter mais fotos, mais gravação, mais informações para descrever o movimento. Então imagina o tanto de desenvolvimento tecnológico que estava envolvido aqui. Ele também criou vários instrumentos, né? Alguns bem interessantes, né? Então, de novo, né? A história remete aí que ele desenvolveu um mecanismo que funcionava por compressão. Então era como se fosse uma bolsa de ar que era acoplada, né, ao solado dos calçados. E ele fez também isso com ferraduras de cavalos. Nas minhas aulas presenciais eu entro mais em detalhes, né? Mas é importante a gente lembrar assim, por que o cavalo está tão envolvido na biomecânica sempre, né? Tem muita coisa sobre o cavalo. Galera, nessa época o cavalo era o principal meio de transporte, né? Então, entender como aquele animal podia se manter mais saudável e funcional por mais tempo era importante também. Então, acabava que os modelos animais, né? Geralmente eram os cavalos. Então, imagina que eles fizeram esse sapato que tinha uma bolsa de ar no solado aqui, simplificando, né? E então tinha um sistema de manguito que quando o ar era comprimido pela caminhada, então aquela bolsa era apertada, e isso fazia movimentar uma espécie de régua, uma espécie de caneta que marcava no papel. E essa marcação no papel era tida como proporcional, digamos assim, né, ao tanto de força sendo aplicada. Então olha só, pessoal, é mais ou menos o que a gente tem hoje nas plataformas de força, né? E conforme ela deforma, eu tenho uma resposta. Hoje a gente mede com eletricidade, né? Mas os princípios, né, são muito parecidos. Bom, e aí ele desenvolveu para o sapato, para a ferradura do cavalo, para algumas passarelas onde o sujeito passava caminhando ou correndo, eles faziam as medidas. Então, coisas bem interessantes, bem intrigantes. O Muybridge, ele é considerado o pai da cinemetria. Então, ele desenvolveu instrumentos específicos para registrar movimentos em vídeo, né? Aí conta a história, né, que uma das atividades que ele fez, né, era resolver uma discussão que havia se o cavalo durante o trote ele flutuava ou não, né, se ele voava ou não, se ele sempre estava com uma pata no chão ou não, né? E aí para isso ele fez uma sequência de imagens, né, de cavalos correndo, e aí depois ele mostrou isso e viu que de fato, né, que o cavalo quando ele estava correndo ele mudava o padrão e é como se ele realizasse saltos, né? Ele repetia saltos para avançar de maneira mais rápida. Então, ele certamente deve ter ganho uma graninha na época aí com algumas apostas, né? A dupla Brown e Fisher, eles contribuíram de maneira muito significativa, né, para o desenvolvimento da biomecânica, principalmente porque eles começaram a cunhar o termo centro de gravidade, fazer as medidas, né? E também eles observavam como que os segmentos corporais se desenvolviam ao longo da idade. Então um pouco de antropometria envolvida aqui também, né? Mas a principal contribuição, inclusive tem um livro deles que foi reeditado, publicado pela Springer alguns anos atrás, né? É justamente sobre a análise do movimento da marcha humana. Então sempre, se vocês olharem materiais clássicos de marcha, frequentemente remetem, né, a Brown e Fisher. Raymond descobriu o potencial de ação, por isso ele é tido como o pai da eletrofisiologia experimental, e o potencial de ação hoje nós estudamos na eletromiografia e também muitos trabalhos com marcha, né? Então a gente acaba... Por que eu digo os trabalhos com marcha principalmente, né? Porque está se estudando lá os movimentos, os geradores centrais de padrão, as características de movimento, as teorias, e muitas delas giram em torno de estímulos elétricos, que hoje a gente sabe como é que ele funciona. As características de velocidade, frequência, amplitude. Duchenne também entra nessa lista
pelas contribuições que teve, não só para desenvolver a eletroterapia, mas também para essa compreensão das respostas que o músculo tem para gerar movimentos específicos, né? Então tem alguns livros que relatam as histórias dos experimentos do Cheney, né? Que ele ficou famoso porque ele descobriu o sorriso ideal, né? O sorriso verdadeiro. Então o sorriso verdadeiro tem que ter movimentos, né, de músculos próximos aos olhos também, enfim, né? Então ele descreveu os movimentos da face como associados com as emoções, né? E aí isso aí ganhou grande destaque na época, né? Então tem aqui uma foto de um experimento, né? O pessoal reclama da eletroestimulação hoje em dia no quadríceps, né? Imagina se fosse na sobrancelha. Archibald Hill, ele mostrou, né, a relação entre a produção de calor e trabalho no músculo. Nós usamos muito do conhecimento do Hill nas relações de força e velocidade, né? Mas ele também deu contribuições enormes para a área do movimento humano, estudando a atividade muscular, o controle da atividade muscular, né? Ele também desenvolveu discussões e debates sobre a ciência e outros temas, né? E as trials, né, na fisiologia, então os estudos controlados. Então ele já estamos chegando aqui na história mais recente, né? Ele faleceu em 1977. O Archibald Hill também tem uma contribuição grande não só na biologia e na fisiologia, mas também na biomecânica. Bernstein, que muitos que gostam dos temas de controle e aprendizagem motora também acabam lendo os materiais, né? Então, claro, de maneira resumida, o Bernstein teve uma contribuição muito grande para o estudo da coordenação, tem um experimento muito famoso, o movimento da cabeça do martelo, né, aquela coisa toda, e o controle dos graus de liberdade. Então, quando a gente tem que executar um movimento, por exemplo, com o membro superior, eu tenho muitas opções, eu tenho muitas redundâncias para executar. Eu posso fazer flexionando, estendendo, rodando. Agora, como é que eu escolho, né, um deles? E como é que eu evito ou minimizo movimentos indesejados? Então, Bernstein desenvolveu vários estudos nessa linha. Então, existem outros, né, pessoal? Vocês podem pensar, nossa, mas 20 minutos está resumindo tudo? Não, tem muita coisa. Eu trouxe aqui alguns principais, algumas coisas que podem instigar a curiosidade de vocês para ir atrás de mais detalhes da história da biomecânica. E mais recentemente, vale a pena também nós mencionarmos alguns mestres. E aqui são pontos de vista bem pessoais, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu gostaria de mencionar o professor David Winter, que teve contribuições enormes para a área de biomecânica em geral e também a interação com controle motor. O professor James Hay tem uma história muito grande na biomecânica do esporte. O professor Vladimir Zatsiorsky, que teve uma participação muito grande na biomecânica esportiva. Hoje ele trabalha muito com controle motor, mas ele teve muita contribuição para o desenvolvimento da biomecânica do esporte enquanto área também. O professor Walter, que aqui no Brasil ele é muito conhecido, está sempre por aqui, né? Uma pessoa fantástica e também muito reconhecido mundialmente pelas contribuições na área de biomecânica neuromuscular. E no Brasil também tem alguns nomes importantes. Eu vou mencionar 3 específicos que me influenciaram muito. O professor Antônio Carlos Guimarães, infelizmente falecido, né? Mas uma pessoa fantástica. O professor Alberto Carlos Amadil, o professor Aloysio, que estão na ativa, né? E o professor Bolli, que foi meu orientador durante muitos anos. Então também tiveram contribuições muito grandes para o desenvolvimento da área do Brasil, principalmente o professor Guimarães, o professor Amadil, o professor Aloysio, os que estão mencionados aqui, e eles estavam muito envolvidos quando a biomecânica se estabeleceu no Brasil. E formaram muita gente, né? O professor Bolli foi aluno do professor Aloysio, e enfim. Né? E aí a história você já conhece, já está dentro do nosso hall aí, de pessoas que vocês encontram nos congressos, e é muito legal. Também professoras que contribuem muito para a área, e eu admiro muito o trabalho, não só pela biomecânica, mas também pelas relações com outras áreas. A professora Isabel, por toda a associação de desenvolvimento de trabalhos que ela faz com locomoção humana. A professora Lilian Gober, por toda a relação com doenças neurológicas, extremamente de força que ela tem feito. A professora Ana de Davi, que foi pioneira, uma das pioneiras, né, no estudo com crianças no Brasil, e também hoje em dia estuda muitos temas associados a doenças neurológicas. Essas pessoas levam a biomecânica para outras áreas, elas interagem com outras áreas, isso faz a área crescer, então devem ser reconhecidas, assim como muitas outras, né, pessoal, como eu falei aqui, eu só estou trazendo alguns highlights, né, para vocês hoje. Também faz parte dessa evolução histórica da biomecânica as nossas sociedades, a Sociedade Internacional de Biomecânica, né, junto com N outras sociedades afiliadas, trabalha para desenvolver a biomecânica a nível mundial. A Sociedade Biomecânica do Esporte, que também é muito importante, são sociedades que promovem eventos internacionais regulares. A nossa Sociedade Brasileira de Biomecânica, eu tive o prazer, né, a honra
de ser presidente durante 4 anos, né, e continuo envolvido, né, com a sociedade, que promove N atividades, e principalmente o nosso Congresso Brasileiro de Biomecânica. Deixo inclusive o site da sociedade aqui, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, com isso, eu contei para vocês um pouco do que nós vivenciamos da biomecânica até hoje, o que já passou, né, e vocês puderem ter uma ideia um pouco mais resumida, óbvio, né, mas um pouco mais clara de como que a área evoluiu ao longo dos anos. A nossa expectativa agora é para a próxima aula, em que na próxima aula falamos sobre, afinal de contas, o que é biomecânica. Então, se você já tem uma ideia do que é biomecânica, excelente. Se você não tem ainda, não tem problema, né? E para os dois casos, na próxima aula a gente vai debater um pouquinho sobre isso, tá bem? Então, eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais!